Freud abandonou a hipnose? Sim, gente, é verdade. Freud deixou de utilizar a hipnose após 10 anos de uso. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, quero contextualizar essas situações e também o avanço da técnica ao longo do tempo. Então fique comigo, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo e vamos lá. Freud conheceu a técnica e rapidamente começou a utilizá-la para remover sintomas relacionados principalmente à histeria. As mulheres naquela época, por causa da repressão, aquele contexto social de muita repressão, desenvolviam os sintomas relacionados à histeria. Isso foi descoberto e a técnica foi bastante utilizada para essa remoção de sintomas. Porém, naquela época, as técnicas eram rudimentares, não havia se desenvolvido muito, por exemplo, as induções, e demorava-se muito para colocar o paciente em transe. Uma sessão durava ali cerca de 3 horas, 4 horas, o que é muito demorado, né? Hoje, por exemplo, ficaria quase inviável fazer isso. Mas enfim, quando nós aplicamos a hipnoterapia, nós precisamos falar muito. Nós falamos constantemente, é muito necessário utilizar a voz. Existem algumas técnicas também para a utilização da voz, dependendo de cada paciente. Às vezes nós precisamos fazer um tom de voz mais passivo, mais tranquilo, dependendo da personalidade do paciente, e algumas vezes um tom mais forte, agressivo, se for isso que funcione no caso com o seu paciente. E Freud, ele tinha alguns problemas, algumas restrições de saúde, principalmente relacionadas à voz e à garganta. Eu imagino que com esses problemas associados ao fumo, ficou quase inviável fazer a manutenção dessa técnica por muito tempo, né? Porque desgasta, realmente força muito a garganta, nós falamos muito, eu falo muito aqui, com técnicas mais elaboradas, recentes, mais rápidas, dinâmicas, e mesmo assim eu falo muito. Então talvez isso também tenha influenciado. Freud também tinha um espírito empreendedor, queria trazer sempre algo novo. E algumas pessoas precisam mesmo inovar na carreira. Após 10 anos trabalhando de uma única forma, para uma pessoa que é extremamente inteligente e disciplinada, não sei se vocês sabem, mas Freud era extremamente disciplinado. Ele escrevia, ele trabalhava, ele fazia realmente aquilo que ele se propunha a fazer. Então, para ele criar uma nova técnica, deve ter trago muitos benefícios emocionais ali, impulsionado, motivado, e realmente ele criou uma técnica maravilhosa. Aqui no consultório, por exemplo, a minha linha de atuação é a psicanálise. Eu trabalho sim com a livre associação, que é a técnica que Freud descobriu, a última técnica que Freud utilizou após a hipnose, que consiste em a pessoa falar livremente. E é um estágio ali mais superficial de hipnose, de transe, mas a pessoa começa a falar e às vezes as coisas passam a não ter nexo, e é nesse momento que a pessoa já está um pouquinho ali acessando o subconsciente, um pouquinho em transe, não muito profundo como aqueles induzidos, mas enfim, é uma espécie de transe. Então, Freud realmente deixou de utilizar a técnica. Freud não condenou a técnica, existem relatos de que algum tempo depois ele escreveu que a hipnose era boa, ele que não conseguiu utilizá-la da forma adequada. E é isso. Hoje nós avançamos muito, a técnica avançou bastante. Não existe mais aquela concentração somente na redução de sintomas, eliminação de sintomas. Nós realmente trabalhamos o subconsciente, por influência de Freud e de outros psicólogos, de outros pesquisadores que trouxeram inovações. Então, hoje é possível trabalhar aqui na clínica o subconsciente e associar isso à técnica da hipnoterapia. Eu, por exemplo, trabalho a livre associação, a capacidade de análise no início, na primeira metade da sessão, e na segunda metade é que eu utilizo a hipnoterapia, ok? Então, é verdade, Freud deixou de utilizar, mas isso não quer dizer que a técnica
não seja válida, não tem efeito. Devemos analisar a situação de uma forma ampla, macro, né, em todas as técnicas. Eu costumo dizer que todas as técnicas são válidas, desde que tragam benefícios para aquele paciente, até porque todo paciente, cada ser é único, subjetivo. Então não existe um método estreito ali, engessado, que sirva para todas as pessoas. É bom analisar todas as situações. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Logo teremos mais vídeos falando sobre isso.